welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano, para mais uma aula daqui da Unidade 2, Unit 2, nossa second season, segunda temporada dessas aulas do primeiro ano. E a gente hoje vai estacionar num assunto que vai durar 2 aulas. Na aula de hoje a gente vai ter mais informações, na aula que vem a gente vai diminuir um pouco as informações. Nós vamos falar um pouco de verbos, de verbos modais, acabei aqui dando tilt. Modal verbs, também conhecido. Os verbos modais é uma categoria de verbos do inglês que é a mais fácil de todas, tá? Só que assim, é uma categoria de verbos fáceis, entretanto, a facilidade deles está na questão de conjugação, de flexão verbal, que não tem. Então, quando você não tem uma flexão verbal, quando você não tem uma conjugação, isso já te ajuda muito a saber como é que vai... Imagina, no português, você, caramba, como é que a gente faz mesmo para conjugar esse verbo aqui no pretérito, mais que perfeito, imperfeito e... É uma loucura, né? Então, essa facilidade os verbos modais têm. Entretanto, o que pode pegar um pouco, e não tem problema não, a gente não vê o número da aula. O que pode pegar um pouco aqui é o que a questão? É a questão de você saber as nuances de uso, para que situação você vai usar cada verbo. Tem situações que você vai usar para uma determinada coisa, tem coisas que você vai repetir o uso, e é para isso que a gente está aqui, para a gente ver essas nuances. Claro que não é exatamente tudo que eu trouxe aqui algumas informações sobre os verbos modais, porque é muita coisa, e aí senão dá tilt na cabeça de todo mundo. Então vamos começar a falar, agora sim eu vou me afastar, porque eu quero aqui, a nossa aula 24.1, e vamos falar sobre o quê? Os verbos modais. E temos aqui, ó, de título já com o verbo modal fácil, que é o verbo can, bastante conhecido. Temos aqui o título, can you take a look? Você pode dar uma olhada? Can you take a look? É uma pergunta e significa você pode dar uma olhada, uma olhadinha aí. E aí na aula 24.1 nós temos aqui modal verbs, can. Olha só quantos são que a gente vai ver hoje. Can, primeiro. Could, segundo. May, terceiro. Might, que é o quarto verbo. Must, que é o quinto verbo. E ought to, que é o sexto verbo. Na aula que vem, a gente vai ver mais 2 verbos modais, que é o should e que é o would, tá? São esses 2 verbos modais. E temos o will também, que eu não vou trazer nem nessa aula, nem na aula que vem, mas esse will, que é o verbo modal do futuro, que a gente inclusive viu um pouquinho dele na aula passada, a aula to have, vocês viram aí a conjugação do verbo to have no futuro, ele aparece. E vimos também algumas outras aulas passadas. Tem uma aula específica só para ele do futuro simples, então deixa ele para lá, mas ele também está na categoria de verbos modais. Então são esses aqui que vamos aprender hoje, tá? Can, could, can é o presente, could é o passado, may, might, must, ought to. Vamos entender um pouquinho sobre os modal verbs. Eles também são conhecidos por modal auxiliaries ou apenas modals, que são o quê? Os verbos modais. Então, os modal verbs não existem na forma infinitiva. Ou seja, não são precedidos pela partícula to. Essa partícula to, que eu acabei não colocando aqui essa partícula, eu coloquei um sinal gráfico para mostrar para vocês, mas essa palavrinha aqui é uma palavrinha que seria uma palavra em inglês, tá? Aquele to na frente do verbo, sabe? To be, to have, to, qualquer verbo aí. Então, você nos verbos modais, você não pode colocar esse to, exceto do ought to. Esse é o único verbo modal, basicamente, além do have to, quando você usa com essa intenção de verbo modal. A gente acabou de ver o have to com a expressão, quando expressa necessidade. Então, eles, no caso o ought to aqui, vai ser usado com esse to. O restante não, você não vai usar, não coloca de jeito nenhum. O verbo que vem logo em seguida, ele não vem acompanhado de to. Porque eu já falei para vocês, quando você tem um verbo conjugado, o outro verbo basicamente ele vem no infinitivo. Então, eu preciso ir. Eu tenho que falar. Então, ir, falar não estão conjugados. E no inglês você usa esse to na frente do verbo para deixar ele no infinitivo, tá? Então, basicamente acontece isso, mas aqui nos verbos modais não vão acontecer, com exceção de ought to. Então, não necessitam de outros verbos auxiliares para as formas interrogativas e negativas, já que eles próprios são
auxiliares. Então você não tem aí a presença do do does, que são auxiliares do presente simples, a presença de qualquer outro auxiliar da vida, porque eles mesmos são auxiliares, eles mesmos fazem o próprio trabalho de ir lá para frente fazer pergunta, assim como o verbo to be, e de ir lá para o meio fazer a negativa e tudo mais, e meio não, né? Na mesma posição que fica ali na frase afirmativa. Beleza? Temos mais informações. Aqui, nunca são flexionados. Isso a gente já sabe, que eu falei lá no início da aula. Tem alguma coisa aqui, tá me atrapalhando. Nunca são flexionados, então não existe flexão verbal em primeira pessoa, segunda, terceira pessoa, não existe. Você vai usar o mesmo verbo para todos os pronomes pessoais, singular e plural, doesn't matter, não importa. E para finalizar, os modal verbs nos passam informações extras, tá? Sobre o verbo principal. Então vem ele e mais um verbo principal, basicamente, da frase que vem acompanhando ele. Isso quer dizer que ele dá um sentido extra para o verbo, que nem o will. O will, quando ele vem acompanhado do outro verbo, ele dá sentido de futuro para o outro verbo. Então ele vai dar uma mudança e dar um sentido extra para esse outro verbo. A gente vai começar a ver agora a partir do can. Can é o nosso primeiro verbo modal e ele vai ser visto agora com essa ideia aqui de habilidade, tá? Habilidade. Então, quando você tem habilidade de algo, quando você consegue, quando você pode jogar uma bola, cantar, brincar é modo de dizer, né? Enfim, quando você consegue fazer algo questão de habilidade, você vai usar o verbo can. Eu consigo nadar, eu consigo ter mais paciência com as pessoas. Aí você usa o verbo can. Caso contrário, né, você vai mudando aí os usos do verbo can. Você tem aqui primeiro como habilidade, depois você vai ver outros como aqui permissão ou pedido. Esse caso contrário não tem nada a ver. Eu falei caso contrário, mas não tem nada a ver com o que eu estava dizendo. Esquece. Olha aí, I can drive. I can drive é eu posso dirigir. Eu posso dirigir. E aqui você pode traduzir para poder ou conseguir, tá? Algumas traduções eu coloquei assim, poder, conseguir. Em alguns locais você vai falar como poderia, conseguiria, mas não aqui no can. Aqui você é presente. O can tem a ideia de presente. Então, I can drive, eu posso dirigir. Aí você vai conjugar o verbo poder. I can drive, eu posso dirigir. Can you sing? Can you sing? Você pode cantar ou você consegue cantar? Essa questão não de permissão, assim, sabe? Se você pode hoje cantar, é porque se você consegue, você tem essa habilidade de cantar, é isso que eu quero dizer. E aí eu tenho short answers aqui, que eu não coloquei short answers em todos os verbos modais, só coloquei aqui. Mas short answers dos verbos modais é basicamente o yes, o sujeito e o verbo modal. É isso. Então temos aqui, can you sing? Se você, por exemplo, consegue cantar, yes I can. Se você não conseguir cantar, no I can't. É isso. Can't por quê? É a negativa do can, onde você tem o can mais o not, fica can't. Can't, que é a forma informal, que é uma forma contraída, né? Então toda contração é informal, certo? E aí a frase é formada por sujeito, verbo modal e aqui o outro verbo, que aqui no caso drive é o verbo dirigir, sing é o verbo cantar. Na pergunta, o modal que passa para frente, olha aqui o modal na frente, ele que vai para frente para fazer pergunta. Can you sing? Can you sing? Se eu falasse eu não consigo cantar, eu falaria I cannot sing ou I can't sing, que é o quê? Apenas colocando not entre o meu verbo modal e o verbo principal, entre o can e o drive, que tá aqui, tá vendo? Eu colocaria o advérbio de negação bem aqui. I cannot drive ou I can't drive. É isso. Aí a gente também usa o can também para falar de permissão ou pedido. Mas é de uma forma assim informal, tá? A gente vai ver por que já isso. Então, para você pedir alguma coisa, uma permissão para alguma coisa ou um pedido, você vai usar o can, mas de uma forma informal. Can I use your phone? Can I use your phone? Eu posso usar seu telefone? Então, você tem essa tradução de poder, né? Eu posso usar o teu telefone? You can borrow my pen if you want. You can borrow my pen if you want. Você pode pegar emprestado minha caneta se você quiser. You can borrow my pen if you want. Você pode pegar emprestado minha caneta se você quiser. Então, can borrow. Então, você sabe que quando can é utilizado, o outro verbo vem depois, tá? Na grande maioria das vezes. No caso contrário, você também pode falar you can. You can é o quê? Você pode, não tem outro verbo logo em seguida.
Tanto é que tem até aquela frase icônica, né? Yes, you can. Yes, I can. Sim, eu posso. Sim, você pode. Todos nós podemos. Então, you can borrow. Você pode emprestar minha caneta if you want. Lembra aqui da conjunção if, que a gente viu lá da zero condition, a gente já viu a condicional zero, a gente vai ver as outras condicionais. Então é isso, tá? Vamos lá para as próximas situações envolvendo can. Ele também é usado para falar de possibilidade ou probabilidade, tá? Possibilidade ou probabilidade. E aí vai ter a tradução de poder, dever, tá? Dependendo da situação. Isso vai depender muito do contexto, tá? Então, a tradução aqui depende muito do contexto da situação que você está inserido, tudo bem? Então, olha só. I think this can go wrong. I think this can go wrong. Então, uma frase no presente. Eu acho que isso pode dar errado. Eu acho que isso pode, isso pode go wrong. Esse go wrong é dar errado. Dá errado. Já deu, né? I think this can go wrong. Acho que pode dar errado. E aí temos aqui the hotel can't or cannot separado. Então eu trouxe aqui as três formas de negação do can't, do can, perdão. Você tem isso aqui que é a forma informal, can't, é informal. Não tá certo, mas não tá errado, mas é informal, saiba disso. Temos o cannot, que também é usado ali junto. E temos o cannot separado. Tem uma nuance entre esses dois aqui, mas basicamente o cannot separado é como se fosse mais enfático. Está sendo mais enfático. Já o cannot junto, ele está sendo menos enfático. Então é isso, uma questão de enfatizar ou não. Tá? The hotel can't or cannot be far from here. Então, o hotel não pode ser longe daqui. Não pode ser longe daqui. Então, assim, uma probabilidade de ele não ser longe. Pode não ser, pode e pode não ser longe, depende, tá? E aí, essa questão da primeira é possibilidade. Eu acho que isso pode dar errado, é uma possibilidade. Vai que pode dar, pode não dar, não sei. Tudo bem? Então, temos aqui a outra situação. Como não podemos usar o verbo modal que no futuro, a gente usa esse que no presente, geralmente utilizamos a expressão be able to para expressar a habilidade no futuro. Então, com a ideia de habilidade, tá? Não permissão, não possibilidade, não probabilidade. A gente tá falando agora de habilidade, que é a primeira situação lá do verbo can. No futuro, para expressar no futuro, você pode usar essa expressão, que eu até não coloquei, esqueci de colocar, assim, sabe, ela em negrito, alguma coisa aqui. Me coloca lá na tela para eu mostrar para eles melhor, para vocês olharem melhor essa expressão. Lá na tela, por favor. Essa expressão be able to, acabei não marcando ela aqui com nenhuma caneta, com nenhum tipo de marcação. Nós temos aqui, ó, be able to, que é... Oh, gente, tá? O to ficou fora, né? Você não quer ficar aqui não, né? Be able to, essa expressãozinha aqui, para expressar a habilidade no futuro. Então, quando você fala you, aí você tá falando de futuro, você sabe que tem que usar o verbo modal will, né? Pois é. You will be able to speak in English soon. O que é isso? Você poderá falar inglês em breve. You will be able to speak. Então, você, o quê? Poderá, will be able, poderá, to speak, falar inglês em breve. English soon. Então, é isso. Para falar de habilidade no futuro, temos essa expressão be able to. Vamos lá falar do could. O could, ele é o passado de can, tá? É o passado de can e ele expressa aí capacidade ou habilidade. Volta aqui para mim. Capacidade ou habilidade. E a tradução dele é poderia ou conseguiria, tá? O que está falando de passado, tá? Podia, conseguia, enfim. She could not dance yesterday. Então, aqui a gente está falando de quê? Capacidade e habilidade. Mesma questão lá do can, que fala de habilidade. Então, ela não
podia dançar ontem. Então, assim, é que a ideia até seria melhor falar podia, né, do que poderia. Ela não poderia dançar ontem. Ela não podia, dependendo do contexto, podia ficar melhor. Ela não podia dançar ontem. Talvez estava com a perna quebrada, a perna, não o pé. Ou o pé quebrado, ou estava de mau humor, sei lá. Não podia dançar ontem, não quis. We could eat more when we were younger. Então, a gente podia ou a gente conseguia, dependendo do contexto também. Pode ser conseguia, podia, depende do contexto, né? Do que você quer dizer. Então, ai, tem uma coisa me atrapalhando aqui na minha garganta hoje, desde o início da aula, mas vamos lá. We could eat more. Nós poderíamos comer mais quando nós éramos mais jovens. Provavelmente porque ganhamos mais peso agora, porque a imunidade já não tá mais... Imunidade é boa, não é nem imunidade, me fugiu a palavra aqui, mas nessa seara aí tá dessa situação. Então, we could eat more, nós poderíamos ou nós podíamos comer mais, depende do que você quer falar, do contexto exatamente, porque tem vários contextos, né? Do motivo pelo qual a gente não pode comer mais hoje do que comia quando criança, tudo bem? Então, nós temos aqui a outra situação, nós temos aqui a situação que é usada para pedirmos permissão, mesma questão lá do can, mesma questão do can. Percebe? Mesma questão do can, só que agora com a ideia de passado. Para pedirmos permissão ou fazermos um pedido educado. E aí o could ele dá uma ideia de algo mais educado que o can, tudo bem? Então, com a tradução de poder ou poderia. Então, could you please help me? Mesmo sendo passado, ele pode ter tradução de poder, tá? No caso, o poder não está conjugado, então você traduz aí. Conjuga aí. Você conjuga eu posso, você pode, ele pode, porque poder está no infinitivo, tá, gente? Olha lá. Então, could you please help me? Você poderia me ajudar? Você poderia me ajudar? Parece que é mais polite, mais educado quando você fala você poderia me ajudar do que você pode me ajudar. Você não acha? Mas às vezes eu acho que o poderia me ajudar também dá uma certa entonação de... Às vezes eu acho que dá uma certa entonação um pouco não legal, mas eu acho que é coisa da minha cabeça. Dependendo do contexto, poderia pode ser até uma forma de... Enfim, não sei. Coisa da minha cabeça. Mas tenho aqui o could I have some popcorn? Could I have some popcorn? Eu posso o quê? Posso comer um pouco de pipoca? Ou eu poderia comer um pouco de pipoca? Com essa questão aí de algo mais educado, apesar da minha nuance aqui de achar que também pode não ser tão educado assim. Depende do contexto. Eu acho que tem umas coisas aí que estão um pouco escondidas. Mas a ideia é essa. Permissão, tá? Habilidade, é isso, a mesma ideia do can. E ainda para falar o quê? De uma sugestão. A gente ainda tem essa outra situação do could. E agora para falar de quê? Sugestão. Então, quando a gente sugere assim, a questão do poder e poderia. Olha essa sugestão aqui. Amanda could travel with us. Você está aqui conversando e tal. E aí eu acabei tendo com as pessoas, seus amigos, aí você acaba tendo uma sugestão de por que não um colega de vocês ir também junto na viagem. Vamos supor, seu colega tá triste, tá precisando viajar, e aí você fala assim, Amanda could travel with us. Amanda poderia viajar com a gente, mas no sentido de uma sugestão. Esse poderia já não é de habilidade, já não é de permissão, já não é... Ele traz uma carga aí de quê? De que a Amanda poderia viajar com a gente no sentido de uma sugestão. É isso que eu quis dizer, tá? We could go out tonight. Então você tá em casa com seu amigo... Não agora que vocês são muito jovens, né? Mas quando você for mais velho, você tá, sei lá, em algum lugar e você fala, vamos nos animar? Então, vamos sair? E aí você sugere, we could go out tonight. Então, a gente poderia sair hoje à noite numa sugestão, com a ideia de sugestão. Perceba que muda muito nesses verbos, é o que? São os contextos, né? Porque se eu falar isso aqui, isso pode também soar alguma coisa como uma permissão. Tá entendendo? Mas não é. É nesse sentido de sugestão. Sugerir algo. E tudo depende do contexto. Eu tô repetindo isso porque é verdade. A questão de verbo modal é muito contexto. Para falarmos sobre possibilidade. Possibilidade sim, depois probabilidade, no caso veio primeiro. Baixa de algo acontecer. Então, uma possibilidade, uma probabilidade baixa. Pequena, tá? Pequena. Não é que é baixo mesmo de tamanho, mas é de pequena, né? Então, de algo acontecer. Então, poderia, seria a tradução. Então, it could rain today. Então, você olha lá para o céu e você olha assim, você fala, poderia. Aliás, pode chover hoje. Não poderia, essa ideia seria melhor, pode chover hoje. Could rain today. Talvez você olhou ali uma espécie de uma nuvem, né?
mais escura e tal, e você teve esse pensamento de que pode chover hoje. E aqui eu tenho, o Roberto could be at home now. Então, eu tenho aí uma probabilidade pequena. Então, eu acho, dependendo do contexto, que o Roberto pode ou poderia estar em casa agora. Então, Roberto could be at home now. He could be at home now. Então, ele poderia estar em casa agora, mas é uma probabilidade pequena. Não é o único verbo que fala sobre possibilidade ou probabilidade do verbo modal, mas esse aqui também fala, e a ideia aqui é de que probabilidade pequena, tá? Vamos seguindo agora para os verbos modais, temos mais sugestões, agora temos mais um que é o may. Então, vimos o can, vimos o could, que são extremamente parecidos, só tem uma questão a mais aí no do could, e o could é o passado de can, basicamente. E vamos agora para o may, que o may eu acho que é um dos mais fáceis de todos, aqui você não tem tantas nuances no may, e ele, além de ser mais fácil de todo, ele é o mais educado também. Ele é o mais educado, tem que aprender muito com o may. Para fazermos um pedido que é mais educado e formal do que can e could, a gente vai usar o may. Porque o can, o could pode fazer pedidos, mas o may, ele é o rei de fazer pedidos bem educados e formais. Então o may é muito mais educado que o can, muito mais educado que o can e mais educado que o could, apesar do could também ser educado. Tá? Então ele passa essa vibe de uma pessoa que está ali de forma bem educada pedindo uma coisa. Então, may I come in? Quando você fala can I come in, não é tão educado, mas may I come in já muda toda a figura aí, é bem educado você falar assim. Então, eu posso entrar? May I come in? Eu posso entrar? Aí a tradução vai ser de poder, poderia. Ou eu poderia entrar? You may go to the bathroom. Alguém falando que alguém poderia ir ao banheiro. Você pode ir ao banheiro, você poderia ir ao banheiro. Então, no caso, melhor que dizer, você pode ir ao banheiro, você tem permissão de ir ao banheiro, tá? Então, para fazer pedido de forma mais educada, fazer uma permissão, pedido mais educadamente do que o can e do que o could. E também temos uma outra situação. Para expressarmos aqui permissão, também estamos falando de uma maneira bem educada e formal. Essa questão também da permissão que eu acabei de falar aqui, né? Pedido, permissão. Então, nós temos aqui, ó, uma frase negativa. E a negativa com may, assim como a negativa com qualquer outro verbo modal, basta acrescentar o not ao lado do verbo modal. Ou então ele na contração. Só que esse may e o not não existe contração, tá? A gente tem aqui o único verbo modal que não tem contração, é esse may aqui com not. Ele não vai juntar nunca com ele, nunca vai ter uma contração. Então, por isso que eu coloquei aqui uma frase negativa já para mostrar para vocês. Visitors may not feed the animals. Os visitantes não podem alimentar os animais, no caso, os visitantes de um zoológico, praticamente, né? Basicamente, praticamente não, basicamente. É isso. Esse foi o verbo may, mas ainda temos mais informações, a gente ainda tem, na verdade, mais informações. May para expressar a possibilidade de algo ocorrer. Sim, também vai falar de possibilidade, mas aí não é tão pequena quanto a do could é menor. Então nós temos o may aí com o sentido de poder, dever, no caso não de dever alguém, mas sim de deve isso, deve aquilo. Você vai entender já já. Ó, the dog may be hiding, ou seja, o cachorro pode estar, né? Ou talvez esteja escondido. Você pode também traduzir dessa forma, talvez esteja escondido. Mesmo não tendo a palavra talvez, você pode sim. Lembra da aula passada do verbo to have? Você pode traduzir, sim, uma frase em inglês. Não precisa ser ao pé da letra, às vezes você não consegue traduzir ao pé da letra, às vezes você pode mudar um pouquinho também, porque a ideia vai ser a mesma. Quando eu falo o cachorro pode estar escondido, é a mesma coisa que o cachorro talvez esteja escondido. Porque eu tenho aí uma possibilidade de algo ocorrer, não tenho certeza, não é certeza, é uma possibilidade. Então, the dog may be hiding. The dog, o cachorro, may, pode, ou talvez esteja, né? Que é o caso do be aqui, do verbo estar, hiding, escondido. Aqui na minha próxima frase, he may not be able to go to school. Talvez ele não esteja apto para ir para a escola. He may not be able to go to school. He may not be able to go to school. Ele pode não estar apto para ir para a escola, né? Ou então, ele não deve estar apto para ir para a escola, enfim, depende do contexto. Esse foi o verbo may e agora vamos para o might. Agora a gente vai aumentar aqui um pouquinho a dificuldade dos verbos.
Vamos para os verbos, não é que são mais difíceis, né? Porque os verbos modais são fáceis na questão de conjugação, flexão, mas na questão de uso. O uso que vai pegar um pouquinho mais, tá? Vamos falar do might, só que agora como tem muita informação, eu vou lá para minha tela. Bora lá? O might, esse verbo aí que se escreve M-I-G-H-T, a primeira situação dele é para expressar uma sugestão. Vamos falar aqui primeiro da questão da sugestão. Para expressar uma sugestão. Então você tem aqui, you might try this food, it's delicious. Olha aqui, na tradução eu coloquei, talvez você queira provar essa comida, está deliciosa. You might, talvez você queira. Ou você também pode falar, você deve provar essa comida, tá deliciosa, assim, sabe? Nesse sentido, mas não querendo dizer que aquela pessoa deve, porque ela deve, é a obrigação dela, mas sim porque tá tão gostoso que ela deve provar, porque ela vai se arrepender, tá? Mas eu também posso traduzir assim, talvez você queira, talvez você precise provar essa comida, tá deliciosa, enfim, dependendo muito do contexto. If you need more information, esse information tá assim com esse bichinho sublinhado, mas é porque eu coloquei sem querer, tá? Não é porque é importante não. If you need more information, you might try the internet, ou the internet. Ou seja, se você precisar de mais informações, você pode usar a internet, ou então, como está aqui na minha tradução, usa a internet. É como se eu nem tivesse traduzido might, né? Nem traduzi ele, porque you might try the internet. Try é usar aqui no caso, só que try aqui também tem sentido de experimentar. Experimente a internet, mas não, é que no caso, tenta a internet no caso, porque try também é experimentar em alguns contextos. Try, tentar, né? O verbo try é significado maior, tentar. Mas aqui eu não usei nem traduzir para o verbo tentar. Muito menos experimentar, que aqui também não faz o contexto de experimentar. Porque aqui faz o contexto de experimentar. Acabei de falar, you might try. Então, tanto é que eu usei o mesmo verbo aqui, agora que eu me toquei, que eu usei o mesmo verbo. Aqui tá como experimentar e aqui tá como tentar. Mas na hora de traduzir, ó, eu nem coloquei tentar a internet, só coloquei usa a internet. Para expressar uma possibilidade pequena no futuro, para expressar uma possibilidade, só que pequena lá no futuro, tá vendo? A ideia aqui é expressar a possibilidade no futuro, e ela é pequena, assim como could, para expressar uma possibilidade pequena, só que o could é no passado e aqui é no futuro. Então temos aqui poder, poderia, pudesse. Então olha só, I might move to a foreign country someday. Talvez eu mude aí para um país do exterior algum dia. I thought it might not upset you. Ou seja, eu pensei que isso poderia, ou que isso não pudesse, melhor dizer, não poderia ou não pudesse te chatear. Então, com essas possíveis traduções aqui. Beleza? Então, expressar uma possibilidade pequena no futuro também. Além disso, might é também usado para muito educadamente pedir permissão e autorização, tá vendo? Muito educadamente pedir permissão / autorização. Might I ask you a few questions? Might I ask you a few questions? Eu poderia fazer algumas perguntas, né? Aí eu não tô dizendo aqui pra quem, né? Somente falando few questions, não pra ninguém. Beleza? E aí eu tenho outras aqui que quer dizer o seguinte, I wonder if I might stay here tonight. E aí eu tenho essa questão do I wonder, que é o tal do será que? I wonder, será que? Eu imagino que, será que? Então, I wonder if. Então, será que? I wonder if. Eu poderia? I might. Eu poderia? I wonder if. Será que eu poderia passear? Passear não, é passar, mano. Passar, e esse não é passeio, é passar, tá? À noite aqui, I wonder if I might stay here tonight. Então, essa aí é uma espécie de expressão para falar, será que eu? I wonder if. Esse if é sim, né? Aí seria esse nosso, será que eu? Então, I wonder if. Será que eu? I wonder if. Só dessa estrutura aqui, tá? E aí o I might, você já sabe que é o verbo modal, que eu poderia passar a noite aqui. Então, também usado para educadamente pedir permissão ou autorização. Além disso, temos o must. Vamos para o must, saindo do might, vamos para o must.
O must, ele é usado para obrigação ou necessidade. Gente, a aula já está em 9 minutos, ainda tenho tanta coisa para falar. Usado para obrigação ou necessidade. Must é usado para obrigação ou necessidade, tá? Então, saiba disso, a carga dele maior, obrigação ou necessidade. Então, you must be quiet now. Então, a tradução aqui, dever, ter que, ou seja, you must be quiet now. Você deve ficar quieto agora, em silêncio agora. I must go to the dentist as soon as possible. Eu tenho que, ou eu devo ir para o dentista o mais rápido possível. E a estrutura desses verbos modais são todas iguais, tá? É o verbo modal, logo depois um outro verbo. Verbo modal, logo depois um outro verbo sem o to. Todos são assim, por isso que eu não tô falando de um por um, porque todos são iguais. É mais na questão mesmo de uso que nós estamos falando. Must também serve para darmos uma sugestão enfática. Quando você tem aí tá enfatizando muito mais, então must ele serve para também dar uma sugestão, só que de uma forma enfática, tá? O que é isso? Olha só, é o famoso ter que. You must come and visit us again sometime. Então você tem que vir e nos visitar novamente algum dia. Eu tô dando uma sugestão, mas eu tô sendo bem enfática. Você tem que, né? Não é obrigado, mas é uma sugestão que eu estou praticamente forçando a voltar e me visitar ou visitar a gente novamente. Tudo bem? E na próxima a gente tem que ir para a dedução, ou seja, deduzir algo. Eu vejo aqui uma pessoa, eu tenho ali uma imagem que me faz deduzir alguma coisa que me faz deduzir que ela está doente. Aí eu falo, she's pale, she must be sick. Ou seja, ela está pálida, she must be sick. Ela deve estar doente, ela deve estar doente, né? Ela carrega essa questão do deve estar doente para uma dedução. Estou deduzindo apenas a situação dela. A must também é usado para quê? É usado em sua forma negativa. Quando você usa o not com must, ele já vai dar uma ideia de proibição. Ele passa a ideia de proibição toda vez que você coloca ele na negação. Então, você usa must not ou então mustn't. Mustn't, que é essa questão aí da contração. Tudo bem? Eu prefiro usar os verbos modais sem contração, exceto o can e o could. O can e o could eu uso com contração. E o should, que é outro verbo que a gente vai ver ainda. O restante eu não costumo usar com contração. Eu prefiro usar sem contração. Tem umas que as contrações nem são tão usadas assim, tá? E o may não tem contração, como eu falei. We must not be late. Nós não podemos estar ou chegar atrasados. É uma proibição. A gente não pode chegar ou estar atrasados. You must not talk too loud. Esse loud tinha que ser no minúsculo. Você não deve falar tão alto. É uma proibição porque eu estou colocando not justamente ao lado do must. Então, quando ele está na negativa, ele dá essa ideia de proibição naturalmente. E o must no passado. Para passarmos essa ideia, normalmente usamos a expressão had to, que é essa questão aí do tinha que. A gente acabou de ver aquela questão do have to, que no passado é had to. E aí a gente também tem um modal verb parecido com essa questão, que é o must, tá? Que dá essa ideia de necessidade, de tinha que. Passa a ideia normalmente com essa questão de necessidade, mas aí o had to é o passado de have to. Então, para você falar must no passado, é só você usar o passado do have, fica had to. She had to reappear for the test. Ou seja, ela teve que, perdão, que é passado, teve que, had to, reaparecer para o teste. Com essa ideia de necessidade. Tudo bem? Agora para o próximo verbo, que é o ought to. E o nosso último verbo modal. Saindo aqui do must, eu gosto muito do must. O must eu acho ele bem bacana porque ele tem várias nuances. Proibição se coloca o not. Aí você tem esse had to no passado, com essa ideia aí que aqui eu não coloquei, né? Essa ideia normalmente essa ideia de... Ai, me fugiu a palavra da ideia que passa, gente. Não é obrigação, é necessidade. Ele tem essa questão aí de obrigação ou necessidade. Ele
de dedução, eu gosto muito dele, dos usos dele, entendeu? O verbo que eu gosto muito, esse é um dos meus preferidos. Agora, o ought to é um dos que eu nem uso, sendo bem sincera, esse verbo eu não uso mesmo. Por que eu não uso ele? Porque tem um específico que eu posso usar no lugar dele, eu prefiro usar esse específico no lugar dele, que é o should, que é um verbo que a gente vai ver na próxima aula. Então, assim, eu prefiro 1000 vezes usar o should. Então, esse ought to, que é o único verbo modal que vem com a presença do to, esse to que geralmente os verbos modais não tem, na verdade todos não tem, é só ele que tem, que é o gaiatão, né? Tanto é que eu não uso ele, mentira. Não uso ele mesmo não, mas não é por causa disso não. Então temos aqui, para dar conselhos ou dizer que algo é correto ou o ideal, opinião, em todas elas você pode substituí-lo por should. Então você usa o ought to, o primeiro uso dele aqui é para dar conselhos ou dizer que algo é correto ou ideal, né? Na sua opinião, porque cada um tem a sua, né? Então, em todas elas você pode substituí-lo por should, que é esse verbo que a gente vai ver na nossa próxima aula, e eu prefiro usar 1000 vezes o should, sem alterar o sentido. E aí a tradução vai ser deveria ou precisar. Temos aqui, eu coloquei deveria para você não pensar que é deve, tá? Exatamente dever, né? Para pensar que é deve. Então, if you haven't if you haven't read the book, agora sim. Esse read aqui é read, o verbo está no participo passado. If you haven't read the book, then you ought to see the movie. Ou seja, se você não leu o livro, então você deveria assistir o filme. Você precisa assistir o filme. You ought to talk to her about this. Você deveria falar com ela sobre isso. You ought to, você deveria, mas eu prefiro 1000 vezes falar you should talk to her. If you haven't read the book, then you should see the movie. 1000 vezes usar o should do que o ought to. Mas eu trouxe ele para mostrar para vocês, claro. Para dizer que é provável que algo ocorra, que algo aconteça, nesta situação ela pode ser traduzida como deve, tá vendo? Por isso que eu coloquei deveria aqui, agora você pode traduzir aqui como deve, para dizer que algo é provável que ocorra, que aconteça. Então a gente está falando aí de probabilidade de que uma situação aconteça. Aí você pode traduzir como deve. The journey ought to take about 3 hours. Então a viagem não é custar, esqueci, deve durar, durar aproximadamente 3 horas. Então, no sentido de que é provável que ocorra, eu não tenho certeza, mas deve aí durar entre umas 3 horas e pouco, ou até menos. Essa é a ideia aí. Temos também, no nosso último slide aqui, a gente tem ought to have, com o verbo have aqui, que significa o quê? Deveria ter, porque o have é ter, né? Então, deveria ter, que é o quê? É usado para expressar arrependimento por algo que deveria ter sido feito ou para lamentar que algo deveria ter acontecido de forma diferente. Isso aqui eu uso pra caramba, mas eu não uso o ought to have. Acabo usando outra situação. Por quê? A gente pode também ter outras situações que a gente pode falar sobre isso, né? Expressar arrependimento por algo que deveria ter sido feito ou para lamentar que algo deveria ter acontecido de forma diferente. E a gente traduz para deveria. Olha só. We are not to have to pay for basic medicines. Aí a gente tem aqui uma frase agora na negativa. A gente trouxe aqui a negativa, mas é como eu falei para vocês, a negativa com os verbos modais sempre vai acontecer com essa questão do not do lado do verbo modal. Tá? Esse to, ele faz parte do verbo modal, mas aí você vai colocar o to separado do not. Então não vai ser we ought to not have, não. Esse to vai se separar do ought, tudo bem? Ele se separa, beleza? Ele vai para lá e o not fica no meio do ought e do to. Muito bem? Tendo dito isso, então nós não deveríamos ter de pagar por remédios básicos. É uma coisa assim, que lamentando que algo deveria ter acontecido de forma diferente, ou ser de forma diferente, que no caso, we ought not to have to pay for basic medicines. Então, nós não deveríamos ter de pagar por remédios básicos. É isso, gente. Esses foram os modal verbs e vamos praticar só essas duas questõezinhas aqui rapidinho, para ver se vocês pegaram um pouquinho. Espero que sim. Temos aí, ó, I go upstairs, please.
Então, eu tô fazendo um pedido, uma pergunta, e o please está dando a ideia de que o quê? Eu estou pedindo alguma coisa, porque é por favor. Aí aqui é o quê? Ir upstairs é lá em cima. Aí eu tenho o might, o must e o may. E a gente viu que 3 verbos que são usados para pedir permissão. Quais são eles? Can, could e may. E todos eles estão aqui? Não, somente o may. Portanto, a resposta aqui vai ser may. May I go upstairs, please? E esse may vai dar essa ideia aí de algo mais educado, de algo mais polite, tá? Então é o may, não vai ser o must e muito menos o might aqui. E a última lá, a 2, I was working on the table. Oh, perdão. On the tablet. A gente não é table, não, perdão. É o tablet lá. An hour ago. It, tananã, be just around here. Vamos tentar entender o contexto aqui. Eu tô falando o seguinte. Eu estava trabalhando, que é uma coisa que a gente ainda vai ver mais pra frente, que é o past continuous, no tablet há 1 hora atrás. Isso aqui é passado, né? Aí eu tô falando que it, que é referência ao tablet, né, que a gente tá falando sobre ele, aí eu tô dando aqui uma ideia de quê? De que ele está em algum lugar por lá. Just around here, ou seja, tá em algum lugar por aqui. Eu sei que eu não perdi, tá por aqui, eu só não tô achando. E aí eu tô falando de quê agora? Eu tô falando de quê? De can, de could ou de must. Então, aquela ideia de que deve estar aqui em algum lugar, não de pode estar aqui em algum lugar. Eu tenho certeza que está aqui. Então, deve sim estar aqui. Deve estar aqui em algum lugar. Então, com esse sentido de deve, é o must. Não é o can, não é o could, e sim o must. Porque, ó, voltando lá pro must, ó, obrigação, necessidade para dedução. Então, estou deduzindo, né? Então, deve estar aqui. Porque, afinal de contas, eu acabei de trabalhar com ele e tá aqui em algum lugar, então deduzi que tá lá. Então, deve, it must, cadê? It must be just around here. E é isso, gente. Fiquei com vocês as nossas referências. Essa foi a primeira aula de verbos modais. Apresentei praticamente todos os verbos modais. Agora só vai sobrar 2 verbos modais pra gente ver, na verdade 3, sendo que um a gente vai ver só mais pra frente, acho que lá na 3ª temporada. Mas amanhã são 2 que a gente vai ver, beleza? Então é isso. See you next class and bye bye.